Oi, gente, boa noite. Essa é a apresentação do quarto e último grupo de estudos da Liga de Políticas Públicas da PUC-Rio. O tema desse grupo de estudos é Amadurecimento Precoce e Direitos da Mulher, composto por Bruna Simões, Carolina Rocha, Clara Arcaldi, Juliana Escudeiro, Juliana Guedes e Letícia Pitac. Então, podem começar a apresentação. E boa apresentação. Então, como já foi apresentado, o nosso tema se trata do amadurecimento precoce dos direitos da mulher, e também para isso a gente utilizou em base um texto do Congresso Nacional de Educação, que se chama A Transmissão dos Papéis de Gênero na Infância a partir das brincadeiras infantis nas escolas. E aí eu vou começar falando um pouco sobre Simone de Beauvoir, que foi uma figura que a gente encontrou, assim, que a gente achou que conversava bastante com o tema. E aí, primeiro aqui, eu gostaria de ressaltar uma frase dela, que é bastante conhecida, que é não se nasce mulher, torna-se mulher. E aí, a ideia dessa frase, mais ou menos, é explicar para as pessoas que a existência precede a essência. Ou seja, no momento que as pessoas nascem, enfim, homens ou mulheres, um padrão, né, é imposto diante daquela pessoa dependendo do gênero dela. Então, se ela for mulher, vai ser imposto aquele padrão de recatada e que tem que cuidar da casa e tem que vestir rosa e que na hora de ganhar os brinquedos nunca vai ganhar um super-herói, vai ganhar uma boneca, enfim, coisas do gênero, desses padrões que são impostos na sociedade. E aí ela também fala que tem 3 formas, assim, que se baseiam que foram instituídas na sociedade, que a mulher foi ensinada a ser inferior ou secundária ao homem. E aí a primeira dessas formas é uma questão de satisfação e existência destinada aos homens. Então, as mulheres, desde pequenas, elas estão ali para satisfazer os homens ou sexualmente, ou, enfim, para arrumar a casa quando o homem chega do dia de trabalho. Enfim, todo esse contexto que a mulher tem que estar ali para realmente servir. Uma outra questão também é uma busca por validação externa, então essa questão de amor próprio da mulher nunca é valorizada, é sempre uma questão de padrão da sociedade para fora, então ela tem que se maquiar para ficar bonita para os outros, ela tem que se depilar para ficar bonita para os outros, e nunca uma coisa destinada para ela mesma. E outra questão também é a escassez de direitos, então a gente sabe que desde sempre as mulheres elas têm menos direitos que os homens, seja, enfim, através do voto, que foi uma conquista muito tardia, ou enfim, outros direitos também, como, por exemplo, no Brasil, a Lei Maria da Penha, que também veio só nos anos 2000, enfim. E essa escassez de direitos também faz com que elas tenham menos influência pública, o que acaba fazendo com que elas sejam consideradas inferiores aos homens e secundários. Outra questão que a Simone de Beauvoir também aborda é a comparação da mulher com uma boneca. Ou seja, quando a gente tem uma boneca, a gente gosta primeiro de arrumar ela, enfim, e trocar de roupa, e, enfim, fazer todas essas coisas com ela, e com a mulher também é um pouco assim, então as pessoas gostam que as mulheres se arrumem, enfim, sempre se maqueiem, enfim, todas essas coisas assim. E outra questão também é que a boneca, ela não fala, né? Então, sempre enfim, a pessoa que tem aquele brinquedo que meio que guia o que ela vai fazer numa brincadeira, às vezes o que ela vai falar, e com a mulher acaba sendo um pouco isso. Os homens acabam impondo o posicionamento das mulheres na sociedade, o que elas têm que fazer, o que elas têm que deixar de fazer, e é um pouco assim, em torno disso que gera essa comparação que ela faz. Olá a todos, boa noite. Vocês me escutam bem? Tudo bem? Ah, que bom. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer uma provocação, vamos dizer assim, para as meninas, e perguntar aqui quantas realmente não ganharam na infância ou alguma boneca de bebê para você cuidar, um boneco de bebê que como se fosse a mãe, ou alguma geladeira de brinquedo, algum
prato de brinquedo, uma pia de louça. Eu me lembro que quando eu era pequena, as meninas da minha turma tinham uma pia de louça de brinquedo. Então, basicamente sobre isso que eu vou falar, de quanto os brinquedos influenciam na nossa infância. Na verdade, eles até, de certa forma, delimitam o que nós podemos querer e o que nós podemos ser na nossa sociedade. Porque não é um problema você ser uma dona de casa. A questão é que a gente tem outras opções além disso. Né? A gente não precisa necessariamente só ser isso. O papel de tudo que nós precisamos fazer se dentro de casa só a mulher tem que fazer. Esse papel não precisa ser somente isso. E desde a nossa infância a gente aprende que esse é o nosso papel, a gente ganha brinquedos influenciando isso mesmo, influenciando que a gente tem que sempre fazer tudo, que nós temos que ser mães, que é obrigatório para nós sermos mães, não temos o desejo de não querer simplesmente. Eu acredito também que a mídia tem um papel muito forte nisso, porque quando nós víamos desenhos, né, canais normais de televisão, sempre nas propagandas dos desenhos, eu me lembro de ter muitas propagandas de compra mesmo, sobre compra para você comprar para o seu filho o bebê mais atualizado, a boneca mais atualizada do mercado agora, no momento, e influenciava o que era para meninos e o que era para meninas. E não só influenciava também o consumismo. Né? Então, nós ouvimos também que nós não podemos fazer as mesmas brincadeiras que os meninos fazem, não podemos andar com muitos meninos, uma série de regras que a gente, desde pequeno, acaba sendo impregnado para nós. E isso acaba sendo um direcionamento para o que nós deveríamos ser. Eu coloquei aqui 2 citações que dizem: os brinquedos são um dos meios pelos quais as crianças interagem com a cultura e dela se apropriam. Ou seja, né, querendo ou não, a cultura que a nossa sociedade quer passar, que nós temos que ser donas de casa necessariamente, temos que ser mães e temos que realizar tudo dentro da casa. Eu coloquei outra citação também que diz: a brincadeira é uma atividade muito presente na infância e se caracteriza como um dos principais processos em que são desenvolvidas as capacidades e potencialidades da criança. A brincadeira também é uma relação com a atividade cultural do indivíduo. E Carvalho Pedrosa afirma que o grupo de brincadeira é um espaço propício para a transmissão da cultura. Ao brincarem com os conceitos e valores culturais, as crianças estão em processo de questionamento e reconstrução da cultura. Ou seja, está dentro da nossa cultura nós aprendermos isso que eu mencionei, né? E durante as pesquisas que eu fiz, né, para esse tema, eu vi que é um processo histórico, social e longo. Uma dos registros históricos que eu encontrei foi que os meninos estudavam aprendendo leitura e conhecimentos diversos, e as meninas envolviam-se diversos, e as meninas elas se envolviam em atividades de trabalho, como aprender a fiar, enquanto os meninos aprendiam a leitura e os conhecimentos diversos. E então é possível perceber que desde cedo a presença de atividades diferenciadas para os meninos e para as meninas, sendo que essas atividades definiam os papéis e as funções de homens e mulheres na organização social posterior. Né? E que na infância a gente aprende o que é ser homem e o que é ser mulher. E a gente acaba sendo criticado mesmo entre os nossos colegas se nós fizemos uma coisa que consideradamente é de homem ou consideradamente é de mulher. E aí, temendo esse medo mesmo de discriminação até da família, acabamos tomando decisões que
enfim, são feitas de forma pressionada pela sociedade. Aí aqui, por último, eu concluí em 2 estudos que as meninas e os meninos, eles não têm comportamentos pré-definidos para cada um dos gêneros. Eles não se relacionam a priori de forma sexista e nem possuem concepções naturais do que é ser homem e do que é ser mulher. As suas relações, elas acontecem subjetivadas por construções oriundas das relações desenvolvidas nos seus diversos espaços de convivência, e dentre eles as instituições de atendimento da primeira infância. E os homens e as mulheres adultos, eles educam as crianças definindo em seus corpos diferença de gênero, as características físicas e os comportamentos esperados para os meninos e para as meninas, eles são reforçados, e às vezes inconscientemente, nos pequenos gestos e práticas do dia a dia na educação infantil, mas não só na educação infantil. Né? O que é valorizado para a menina, muitas das vezes é apreciado pelo menino e vice-versa. É realmente cultural o que nós aprendemos na sociedade. E é isso. Bom, eu acho que pelas introduções que a Letícia e a Carol fizeram, a gente consegue perceber que, na verdade, as meninas não amadurecem mais cedo, elas são amadurecidas mais cedo. E a gente vive numa sociedade que cultua muito esse mito do amadurecimento precoce feminino como algo biológico, algo natural. E, na verdade, são os papéis de gênero que são impostos às meninas desde cedo. E aí, dentre uma dessas imposições, a gente entendeu o assédio desde a infância, assim, realmente a primeira infância, como um fator determinante nesse amadurecimento, que na verdade era um ser amadurecido das meninas. Por quê? Porque desde criança, a menina é doutrinada que ela tem que sentar com a perna fechada, que ela tem que ter cuidado com a roupa que ela vai usar, que se ela vai dormir na casa da amiguinha, a mãe tem que estar lá, porque ela não pode ficar sozinha com o pai da amiguinha. A amiguinha tem irmãos. E isso é uma coisa muito forte na criança. Quantas meninas não são assediadas indo ou voltando da escola, principalmente de uniforme escolar? Quantas meninas não sofrem assédio dentro do metrô, mesmo dentro do vagão feminino? E um aspecto principal que a gente resolveu abordar também é a questão do assédio dentro do ambiente escolar. Por quê? Essa é uma das formas mais problemáticas de assédio que a gente consegue ver na formação da pessoa, porque você manda as meninas para um lugar onde elas têm que aprender, onde elas têm que se desenvolver conhecimento, e um lugar onde, na verdade, você manda elas para que elas adquiram uma educação e possuam as mesmas oportunidades que os meninos sempre têm e sempre tiveram. As meninas começaram a estudar muito mais tarde que os meninos, inclusive. E você coloca ali, naquela figura de pessoas que deveriam estar no papel de cuidado, que são os educadores, os coordenadores, os inspetores, e muitas vezes acontecem assédios. Professores que flertam, que dão em cima, que, enfim, que fazem coisas horríveis. E aí a gente teve, inclusive, recentemente, uma escola particular que iniciou um movimento das alunas unidas pelo fim do assédio escolar. E nesse movimento, elas começaram, através das redes sociais, principalmente o Instagram e o Twitter, a fazerem relatos dos assédios que elas tinham passado. Tudo isso começou porque tinha uma professora nessa escola particular que militava contra os assédios, inclusive ajudava as meninas a denunciarem, e ela foi demitida. E isso começou, assim, uma revolta muito grande nessas meninas, e o movimento se expandiu, ultrapassando aquela escola, virou um movimento muito disseminado. Eu acho que não deve ter ninguém aqui que não ouviu falar desse movimento, que não conhece pessoas que participaram desse movimento. Inclusive, em outros estados também, não foi exatamente o mesmo movimento, mas em outros estados também tiveram movimentações parecidas. No Ceará, por exemplo, o Ministério Público denunciou e iniciou ação penal contra 3 professores por abuso sexual e assédio sexual contra alunos. Então, é basicamente isso. A problemática do assédio por parte das pessoas que deveriam estar numa posição de cuidado com essas meninas e que representam um entrave para a educação delas.
Agora eu vou falar de 3 casos de amadurecimento precoce e como tudo tem em comum entre eles. O primeiro é da MC Melody. Acredito que todo mundo aqui conheça, já tem ouvido falar da MC Melody. Ela começou a viralizar com apenas 8 anos e desde aquela época ela já usava, já se portava como uma menina muito mais velha do que ela era, usava roupas muito curtas, muito coladas, barriga aparecendo, cabelo pintado, uma criança de 8 anos que tentava, não ela, na verdade, né, o pai dela, que também é seu empresário, tentava a qualquer custo adultizar uma menina de 8 anos para lucrar. Inclusive, ele já soltou várias, assim, as pessoas criticavam ele, né? E aí ele falava, não, mas não tem problema, isso é só um personagem. Em casa, ela é uma menina normal. Então, assim, ele queria lucrar com isso a qualquer custo, mas, assim, a gente também tem que ver até que ponto, né? Assim, ele está simplesmente vendendo a infância da sua filha por dinheiro. E, assim, ela, desde muito cedo, começou a fazer músicas, inclusive muito adultizadas, como Vai Rebola, que eu acho que o nome é autoexplicativo. Tô Bem, Tô Zen, também fala, assim, tem um cunho mais, assim, de namoro, de relacionamento, coisa que não é para uma criança, né? E aí, em 2015, o Ministério Público abriu um inquérito contra o pai da MC Melody por tudo isso, por incentivar isso, por suspeita de violação, né, ao direito e à dignidade das crianças e adolescentes. Então, desde essa época, ele está proibido, assim, tanto que, se forem perceber, ela mudou um pouco. Ela está um pouco mais, assim... o pai dela foi obrigado, ele teve que assinar um termo para parar um pouco com essa adultização. Mas, acredito que foi 2018, não tenho certeza agora, ele teve que pagar uma multa, porque ele continuava incentivando isso nela, as músicas, enfim, mas é sempre esse entrave do pai dela tentando adultizá-la por dinheiro, dos empresários, no caso. Pode passar, Letícia. Outro caso é a Millie Bobby Brown, que é a Eleven, de Stranger Things, e esse caso é absurdo. Com apenas 13 anos, ela foi eleita por uma revista bem famosa como uma das mulheres mais sexys do mundo. E, assim, ela estava do lado, eu esqueci o nome da mulher, mas para uma... Por exemplo, tinha mulheres mais sexys do mundo. Aí tinha ela, 13 anos, e uma mulher de 40. Então, assim, eles tentam igualar a todo custo uma criança com uma mulher já completamente formada, enfim. E essa foto eu botei porque dá para ver muito bem a diferença de comportamento dela entre as premieres da primeira e da segunda temporada. A primeira lá de tênis, uma roupa muito mais assim, não infantil, mas assim, mais condizente para a idade. A segunda ela já com saltão, o vestido mais justo, porque os empresários, todo mundo fazem isso com ela. O visual que ela mudou não foi ditado por ela, e sim por empresários e tudo mais pelo dinheiro, né? E é como se meninas tivessem que deixar, né, de ser meninas, de serem crianças, de se portar como pessoas da idade delas, para se tornarem adultas precocemente, para atingir o público maior e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Pode passar. Outro caso, junto com a sexualização, né, das crianças e dos adolescentes, a gente tem altos índices de assédio, de agressões, de estupro. Um caso assim que exemplifica um pouco isso é da Billie Eilish, porque ela já falou várias vezes que ela só usa roupas mais largas, roupas bem maiores que o tamanho dela, para esconder, propositalmente para esconder seu corpo, porque ela já sofreu diversos casos de assédio, diversos veículos de imprensa. Uma vez ela usou uma blusa um pouco mais justa e apareceu os seus seios, que eram um pouco grandes. E aí, pronto, a internet inteira parou num dia para falar disso. Ela tinha o quê? 14 anos na época. E aí ficou no primeiro lugar do Trending Topics do Twitter isso.
revistas, blogs, todo mundo falando sobre isso, como se ela fosse uma... Não que isso seja aceito de qualquer maneira, né? Mas, assim, ela era apenas uma criança e seu corpo estava sendo exposto para todo mundo, né? Então, é basicamente isso. Pode passar. Então, gente, e agora eu acho que como uma consequência, né, de tudo que as meninas falaram, eu vou abordar um pouquinho sobre a gravidez na adolescência. E a gente parte, né, com o pressuposto de que a gravidez na adolescência ela é um problema de saúde pública, porque, na verdade, né, ela é o resultado da falta de informação de métodos contraceptivos para essas meninas, né, de todo um contexto social, e também do que essa gestação é capaz, né, de ocorrer na vida tanto da criança quanto da gestante, né? E aqui a gente coloca adolescente entre meninas de 15 a 19 anos, mas que quando a gente vai pesquisar, a gente percebe que há gestações antes mesmo do que é considerada adolescência, né? Mesmo gravidez na fase infantil de criança da vida. E aí, como uma característica anterior a isso, a gente tem a antecipação da menarca, que é a primeira menstruação da menina, para 9 anos, o que antes acontecia com 11, e isso também é muito consequência da própria sexualização da menina, né? Do quanto ela é forçada a amadurecer um pouco mais cedo, e aí estudos já provam que esse fato causa, né, a antecipação dessa nova geração, que as meninas ficam menstruadas um pouco mais cedo. E, além disso, essas adolescentes, crianças, elas ficam, né, grávidas também muito por conta da violência sexual e do quanto que essa questão, né, que é sobre segurança pública, ela acaba gerando a gravidez na adolescência, em que causa diversas consequências, tanto para a mãe quanto para a criança. E, no caso da mãe, aqui a gente foca, né, no amadurecimento prematuro, e acho que as causas, elas são, né, bem evidentes, visto que a responsabilidade, né, de se tornar uma mãe, de se tornar pai de uma criança, ela é muito grande, e a gente consegue imaginar meninas de 14 anos que são, por diversas questões, que elas passam a tomarem conta de uma outra criança, né? De certa forma, e do quanto que essa responsabilidade causa diversas consequências, tanto para o seu amadurecimento precoce, quanto diversas outras consequências sociais também, que eu vou abordar um pouquinho mais à frente. E aqui eu peguei duas referências, pode voltar. Duas referências que exemplificam bastante, né, o que é isso. E essa primeira diz que quando a gravidez ocorre durante esta fase na vida, de 15 a 19 anos, as transformações biopsicossociais podem ser reconhecidas como problema para os adolescentes, onde vão iniciar uma família que afetará especialmente a juventude e a possibilidade de elaborar um projeto de vida estável, tornando prejuízo duplo, no qual nem a adolescência é plena e nem a adulta é inteiramente capaz. A gravidez, sendo ela desejada ou não, provoca um conjunto de impasses comunicativos a nível social, familiar e pessoal. Também é importante ressaltar que a maior parte da gravidez, né, da adolescência, elas não são planejadas. E isso também é prejudicial, né? Porque muitas meninas, por famílias mais tradicionais, talvez, isso falando também em escala Brasil, né? Em escala mundo a gente abrange muito mais, mas em escala Brasil, essas meninas, elas são forçadas a casar, a se casarem, né? Casamento arranjado com o pai da criança, justamente por ter essa ideia da família tradicional, em que se você tem filho, você precisa ser casado, precisa ter uma família, né? Em que muitas dessas meninas que têm essa gravidez não planejada, elas são obrigadas a se casarem muito precocemente. E por que, né, que essas crianças
adolescentes são mais propensas, e é muito também pelo desconhecimento dos métodos contraceptivos, como disse anteriormente, a dificuldade das garotas em negociar o uso do preservativo, ingenuidade, desejo de estabelecer uma relação mais saudável com o parceiro, desejo forte pela maternidade, perspectivas mudanças de status social. Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe um pouquinho dos dados, né? Que acho que, como a gente fala sobre políticas públicas, acho que a gente tem que entender quais ações devem ser feitas, né, em termos de políticas públicas e qual o nosso panorama, assim. E esses dados são todos do IBGE, que dizem que existem 1 milhão de gestações entre adolescentes por ano no Brasil, em que 600 mil casos acontecem o aborto, né? E aí, enfim, a gente já sabe todos, a gente já discutiu até aqui mesmo, né, do que é o aborto ilegal no Brasil, ou seja, a gente tem 600 mil crianças que são filhos de mães adolescentes, em que essas mães, em 25%, acabam ocorrendo uma evasão escolar, justamente pela necessidade de trabalho, pela necessidade de cuidar do filho, muitas vezes não tem nenhuma estrutura familiar, né, em que você tem algum parente que possa ficar com o filho, e mesmo assim há grande dificuldade, né, independente da sua grande rede de apoio, há certa dificuldade no acompanhamento escolar, muito também pela padronização do que é o nosso ensino, né. 44,2% dessas mães têm a renda familiar menor do que meio salário mínimo. 7 entre 10 meninas grávidas são negras ou, né, com filhos, ou seja, de 7 em 10 adolescentes negras estão grávidas ou possuem filhos, e 6 em 10 não trabalham e nem estudam. E aqui eu peguei esses dados que me impactaram um pouco, que no Brasil, a cada hora nascem 48 bebês, filhos de mães adolescentes, e a cada 30 minutos uma menina de 10 a 14 anos torna-se mãe. Em que uma das consequências, né, que a gente tem em relação a isso, contando com que 44% dessas mães, elas possuem renda familiar menor do que meio salário mínimo, é um ciclo vicioso da miséria, né? Porque a gente percebe que essas crianças e adolescentes, elas já estão numa classe social mais baixa, elas são mais propensas a acabarem, né? Eu acho que não é nem uma questão de opção, né? Mas elas acaba acontecendo o maior percentual de evasão escolar por parte delas e, consequentemente, elas também são excluídas do mercado de trabalho por terem filhos, né? E com menor qualificação, enfim, acaba sendo esse ciclo vicioso da miséria no Brasil. Pode passar. E aqui são só uns pequenos dados, assim, da taxa de fecundidade, divididos por regiões, e também um pequeno dado do Ministério da Saúde, em que diz que as taxas são altíssimas, em que prevalecem famílias de baixa renda, maior em áreas rurais ou periferias, em que isso potencializa o risco de bebês prematuros e baixo peso e diminui conforme aumenta a escolaridade das jovens. Eu acho que eu trouxe um pouquinho para além desses dados também, mas que a gente consegue imaginar, né? A responsabilidade da mulher e do seu amadurecimento quando ela se torna mãe. Então, a gente consegue, trazendo esses dados, a gente consegue refletir um pouco de qual o percentual de adolescentes e meninas que elas são forçadas, né? A terem esse amadurecimento precoce por causa da gravidez. E é isso. Então, depois de pontuar todas essas questões que se associam ao amadurecimento precoce, a gente percebe a extrema importância de uma educação sexual, principalmente nesse contexto de contato com o corpo e com a sexualidade sendo tão acelerado por pressões sociais.
As escolas brasileiras, no geral, não abordam a educação sexual no currículo e, quando tocam no tema, fazem por meio de perspectivas biológicas, ensinando sobre processos reprodutivos, órgãos sexuais e, às vezes, sobre DST. E, além da importância, né, da abordagem dessa questão da saúde sexual e reprodutiva, é muito relevante na prevenção dos casos de gravidez na adolescência, a dimensão da sexualidade dentro de um contexto social e cultural também é de extrema importância e a gente não vê ela com muita recorrência nas escolas. Uma das principais importâncias da educação sexual vem do fato dela transmitir para as alunas e também para os alunos o reconhecimento de possíveis situações de assédio e como eles podem se proteger nessas situações, conhecendo seus direitos e entendendo que eles são donos dos próprios corpos. Então, uma educação mais participativa, que convida a criança a relatar situações que já deixaram desconfortáveis, podem salvar muitas delas de abusos que já podem estar sendo recorrentes nas suas vidas e muitas vezes até mesmo no ambiente doméstico. Como a gente pode ver nessa manchete do G1, a gente já tem exemplos concretos dessa função da educação sexual, de salvar crianças e jovens de situações de abusos. E, enfim, pode passar, Letícia. Mas, mesmo assim, a educação sexual ainda é uma vítima de críticas e tabus, e isso, na maioria das vezes, vem de um medo das famílias e também, muitas vezes, da própria escola, desse ensino incitar uma iniciação precoce da vida sexual, o que não deixa de ser um paradoxo, né? Já que a mesma sociedade que pressiona a mulher a amadurecer tão cedo se nega a abordar a sexualidade de forma educativa com ela. Mas a gente já tem estudos desenvolvidos pela OMS que apontam justamente o contrário desse senso comum, que quanto menos informação, mais precocemente tende a se iniciar a vida sexual, e não raras as vezes, né, pautadas por situações de violência, como a gente já viu aqui. E essa dificuldade de abordar o assunto da sexualidade com crianças e jovens, além de transparecer esses tabus morais e ideológicos, também, inevitavelmente, refletem uma certa ineficácia de políticas públicas de educação. O gênero e a sexualidade foram tópicos tirados da Base Nacional Comum Curricular e do Plano Nacional de Educação em 2015, e por isso as escolas não se sentem mais obrigadas a tocar nesse tema com as crianças. E desse jeito, a educação sexual é direcionada apenas para o âmbito familiar, ficando a cargo dos pais abordar esse assunto com as crianças, o que traz mais problemas. O Atlas da Violência de 2018, ele aponta que, se forem somados amigos ou conhecidos da família, padrastos e madrastas e os próprios pais e mães, esses já são representantes de mais da metade dos abusadores sexuais de crianças. E por isso que estabelecer que a educação sexual deve ser um assunto abordado apenas no ambiente familiar configura um problema tão grande, porque na maioria das vezes é lá que o assediador está. E, logicamente, a criança não vai se sentir confortável de compartilhar as suas experiências. Por isso, a escola, nessa comparação, se torna um ambiente mais seguro e confortável para que o jovem relate sobre essas situações e aprenda sobre todas essas questões que envolvem a sexualidade e uma educação sexual. Enfim, a gente encerra a nossa apresentação por aqui. Muito obrigada a todo mundo. Já que a gente ainda está gravando, eu queria agradecer ao grupo pela apresentação incrível, como também a todos que vieram para assistir, não só esse grupo, mas todos os outros grupos, foram muito bem. E eu, como diretora-geral, realmente queria agradecer a todos vocês, assim, pelo tempo que vocês disponibilizaram para fazer esses projetos. A gente sabe que, enfim, às vezes são complicados. Então é isso. Aqui, meu muito obrigada e vou parar a gravação.